capítulo 19. Gênesis, capítulo 19. Quem achou, diga amém. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 19, versículo 24. Gênesis, capítulo 19, versículo 24. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 19, versículo 24. Diz assim: Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Senhor, eu li a Tua palavra. Te agradeço, Senhor, por ter condições de estar dentro da Tua casa nessa noite. Obrigado pela Tua palavra lida. Agora nos ensina através dela e nos, aleluia, nos inspira em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Glorificar a Deus. Você pode só mais um glória a Deus, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Hoje eu gostaria de ser breve, porém, eu gostaria de falar sobre essa história aqui e o motivo pelo qual a mulher de Ló virou uma estátua de sal. Poderia ser uma estátua de pedra, e por que foi uma estátua de sal e não uma de pedra? Mas antes, existe todo um contexto bíblico para esta passagem, até chegar no momento da mulher de Ló se transformar numa estátua de sal. Eu já falei aqui numa história bíblica acerca da contenda entre Abraão e Ló. Abraão era o tio, Ló o sobrinho. Ló era um homem temente a Deus. Por mais que alguns pensem que Ló não era temente a Deus, a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que Ló era temente a Deus. Porém, no início da sua juventude, ele foi levado pela aparência de um local. Abraão, por causa da contenda, da briga que aconteceu entre os pastores do seu tio e os pastores do seu sobrinho, como era de Ló, Abraão chegou para Ló e falou: melhor a gente se separar. E Ló avistou um local que seria muito proveitoso para o seu gado. E esse local era as Campinas do Jordão que ele avistou. E as Campinas do Jordão ficavam justamente em Sodoma, entre Sodoma e Gomorra. E para lá ele foi e fez a sua morada, ficou morando lá. E lá ele viveu um bom tempo, teve filhas, e depois de um longo período passado, a Bíblia diz que Deus, ele começou a observar o que acontecia na cidade onde Ló estava morando, Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que o pecado daquele povo era tão grande que Deus, ele desceu da sua morada dos céus e veio até a terra para observar quais eram as práticas mais
perto. Isso não quer dizer, claro, que Deus lá do céu enxergava menos do que quando ele desceu. Ele desceu principalmente para já exercer o juízo pelo qual ele já tinha deliberado lá no céu, quando via o povo pecando em Sodoma. O principal pecado, irmãos, que existia em Sodoma, o principal, que a gente vê aqui na passagem de Gênesis 19, era um problema que hoje é meio complicado de falar. Porém, biblicamente falando, aqueles que são protestantes, principalmente da ramificação de Calvino e Lutero, eu estou falando isso por causa que está filmando ali, você vai cair na internet sem jeito. Aí não vão me falar que eu sou homofóbico. Esses dois que vão por essas linhas não vão aceitar o homossexualismo. Então o que acontece? Esse era o pecado em que acontecia na cidade de Sodoma e Gomorra, que a gente vê no capítulo 19. Porém, não é somente esse pecado que havia em Sodoma e Gomorra. No livro de Mateus, a Bíblia diz que o povo estava despreocupado com Deus. Mateus capítulo 25, quando Jesus fala, e lá no tempo de Noé, então, esse engloba também esse tempo. E quando eles casavam, davam-se em casamento, mas não se preocupavam com Deus. Veio o dilúvio e também aqui veio o juízo de Deus. O dilúvio e o fogo do céu são todos juízos. Então o que acontece? O povo daqui, ele vivia a sua vida, mas sem se preocupar com Deus. Mais preocupado com o quê? Com seus próprios deleites, prazeres, e até mesmo a preocupação nesse tempo era mais de trabalhar para o seu próprio deleite, exageradamente. Isso o livro de Hebreus vai explicar. Aí o que acontece? A Bíblia diz que Deus envia 3 anjos à terra. Primeiramente, esses 3 anjos se encontram com Abraão. Aparentemente, existe um desses 3 anjos. Aparentemente, ele é o anjo do Senhor, ou seja, a prefiguração de Cristo. E esse anjo, ele fica com Abraão, come com Abraão junto com os 2, só que depois esse anjo do Senhor, ele dá ordem para os demais anjos, para os 2 demais, para que eles pudessem ir até a cidade de Sodoma e Gomorra e estabelecer, concretizar o juízo, que era de destruição para Sodoma e Gomorra, por causa do pecado que estava sendo muito grande naquele local, de homossexualismo, entre outros. E a Bíblia diz, irmãos, que quando os anjos foram para a cidade de Sodoma e Gomorra, eles foram e chegaram lá e foram direto para a casa de Ló. Entraram na casa de Ló. E enquanto os anjos estão na casa de Ló, aquele terceiro anjo ele fica com Abraão. O terceiro anjo, ele não queria falar qual era o seu propósito de ter vindo. Só que Abraão começa a insistir, ao ponto que assim ele fica sabendo que ele veio para destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão começa a interceder pelo povo, dizendo para o anjo do Senhor: se porventura houver 50 pessoas lá em Sodoma que sejam justas, o Senhor deixa de destruir? E o Senhor diz: não, pelas 50 eu não destruo. E assim chega até as 10. Irmão, por incrível que pareça, não existia 10 pessoas em Sodoma
E aí o que acontece? Os dois que foram para Sodoma tiveram que chegar para Ló. Agora vamos para Ló. Os anjos de Sodoma e Gomorra tiveram que chegar para Ló e falar assim: olha só, temos pouco tempo para exercer o juízo que está para vir, temos pouco tempo para sair, porque daquele céu que você vê, aquelas nuvens ali, do céu mesmo, vai cair fogo. E veja bem, Ló, foi te dado um tempo. Você pode falar para a sua família, falar para aqueles que estão mais chegados a você, que vai cair fogo do céu, e aqueles que forem junto contigo não vão sofrer o dano. Porém, aqueles que não forem vão morrer, que vai ser destruído tudo. E a Bíblia diz, irmão, que não foi ainda atrás dos seus genros, mas eles não deram ouvido, o povo não deu ouvido. Depois de Ló voltou, e o anjo pegou logo na mão de Ló e ó, perna para que te quero. Só que o interessante, agora só um momento, o interessante é que quando esses anjos chegaram na casa de Ló e entraram, não passou muito tempo, sabe quem foi bater na porta de Ló? Os homens de Sodoma e Gomorra. Sabe o que eles foram fazer, irmão, na nossa casa de Ló? Ló perguntou do lado de dentro: quem é, pastor André? Ló está lá do lado de dentro: quem é? E os homens do lado de fora: nós queremos saber quem são esses dois homens que entraram dentro da sua casa. Por que vocês querem saber? Ah, porque eles são muito bonitos. Bom, os homens daquela cidade queriam ter relações com os anjos. Isso demonstra claramente o tipo de envolvimento com o pecado que o povo daquela localidade se encontrava. E também demonstra uma coisa: